Se o bendito gato aparecer, a gente para de falar, aí depois a gente grava, tipo assim, a parte que nós parou e depois emenda, entendeu? Tipo, corta. Ai, gente, vamos lá. Tá dando certo. Só esperar chegar no meio aqui. Bom dia, Nossa, calma aí. 30, 40. Bom dia, nós fomos orientados pelo professor Franco de Biologia e vamos falar do caminho da vacina. Os integrantes do grupo são Ana Laura Aparecida Ramos, Maria Eduarda Oliveira Silva, Mirela Fernandes Moraes, Natália Dornelas Cortes e Noemi Chagas Conejo. O que é uma vacina? Bom, a vacina pode ser um princípio orgânico ou um vírus que, ao ser preparado de uma certa maneira, é aplicado em uma pessoa ou animal para protegê-lo de determinada doença. A vacina faz com que o sistema imunológico tenha uma resposta imune, de proteção, contra o agente patógeno que possa acabar agredindo os nossos organismos. E isso ocorre por causa dos antígenos, que é uma substância que possibilita a formação dos anticorpos e que tem a capacidade de provocar uma resposta imune no interior do organismo. E o corpo desenvolve uma certa memória imunológica que produz uma imunidade permanente diante a doenças infectadas. Como que é a produção das vacinas? Bom, em geral as vacinas têm vários tipos, né? As mais comuns possuem o vírus morto, preenchido ou parte dele, mas já possuem vacinas mais modernas que são feitas a partir do RNA mensageiro do vírus. Algumas vacinas possuem conservantes para não se contaminarem após abertas e outras precisam ser diluídas. As vacinas bacterianas são feitas com processo de fermentação e são feitas com micro-organismos à própria doença previa. Esses micro-organismos estão enfraquecidos ou mortos, fazendo com que o corpo não desenvolva a doença, mas se torne preparado para combater a doença caso necessário. Essa imagem resume basicamente o que eu disse, né? Primeiramente, o vírus é isolado no laboratório, em seguida os cientistas infectam as células com o vírus para que ele se multiplique. Logo após isso, o vírus é coletado e inativado por meio do processo químico para não causar infecção. Após isso, uma substância chamada adjuvante é adicionada ao vírus inativado e purificado para formular a vacina. E por fim, a vacina é aplicada em doses, obrigatoriamente duas, né? Pode ser uma ou duas, depende da vacina, para induzir a produção de anticorpos para a parte do sistema imunológico. Método científico. Ele é muito importante para qualquer tipo de experimento. Eles seguem critérios éticos e de segurança para que não seja causado nenhum prejuízo em alguma população vulnerável, como, por exemplo, uma pessoa ser feita de cobaia sem sua autorização, livre e espontânea vontade. Para produzir um método científico, é necessário seguir por algumas questões. São elas: perguntas, hipóteses, protocolos experimentais, impressão dos dados e, ao fim, como analisamos os resultados. No slide, coloquei alguns exemplos de perguntas que podem ser feitas após uma vacina ser produzida. Ela tem efeitos colaterais? Se sim, quais? Quantas pessoas, em média, apresentam efeitos colaterais? Onde estão os dados de como foi feita a vacina? De que forma aconteceram esses testes? Em quanto tempo foram feitos os testes? São métodos científicos que vão explicar isso. Aqui eu coloquei uma imagem ilustrativa sobre o método científico. Começamos com a observação de um fenômeno, depois a elaboração de perguntas, seguimos para a elaboração de hipóteses, realização de testes e experimentos, análise de resultados e, por fim, compartilhamos o conhecimento. E agora a gente vai falar sobre os testes que são feitos para chegar à vacina. Ele separa em 4 estágios e todo o processo é feito com animais ou até em seres humanos, mas tem a avaliação final que é dos resultados pelas agências reguladoras.
Então, é separado em 4 estágios: os ensaios pré-clínicos e os ensaios clínicos, que tem 3 fases. Os ensaios pré-clínicos é onde eles fazem diversos experimentos laboratoriais e em células cultivadas in vitro e também testes em animais. E normalmente a porcentagem de 90% dos compostos são reprovados nesta fase. Eles usam 3 tipos de animais no laboratório: o rato doméstico, que ele é geneticamente alterado para suscetibilidade à Covid, macaco mulato, que tem um sistema imunológico similar ao dos seres humanos, e o porco doméstico, que ele tem um sistema respiratório similar ao da gente. Nos ensaios clínicos, a primeira fase é testada em pequenos grupos de voluntários e cerca de 70% dos compostos aprovados na fase pré-clínica são reprovados na primeira fase. E os cientistas eles procuram 2 coisas para determinar se a vacina é segura e eficaz. Eles fazem 2 perguntas: se tem efeitos colaterais prejudiciais e, se tiver, o teste da vacina já é cancelado, porque afinal não pode ser prejudicial para uma pessoa, mas sim eficaz, né? E se não tem, a vacina continua para a próxima fase. E outra pergunta que eles fazem é se tem resposta imune. Se não tiver, o teste da vacina é cancelado, porque o corpo tem que ter uma resposta imune daquele vírus, daquela vacina que foi colocada na pessoa. Então, se tiver, a vacina continua para a próxima fase. A fase 2, ela é testada em centenas de voluntários e os cientistas fazem para ter novas informações sobre as seguranças e efeitos da vacina em uma população mais diversificada e quanto a dosagem é adequada para a vacina. Na fase 3, eles separam os grupos em 2. Um grupo de tratamento, que recebe a vacina, e o grupo de controle, que recebe um placebo. Placebo seria um líquido neutro, que ele não faz nem bem para a pessoa nem mal, que, como diz aqui, que não tem efeitos clínicos. E esse processo é o mais demorado porque ele ocorre em condições de doença natural. Então tem que esperar a pessoa, no caso dessa análise que a gente está fazendo, ter o Covid, desenvolver o Covid, ver como que ela vai reagir a isso, reagir à vacina. Então é um processo demorado. E os 2 grupos eles são comparados para avaliar a eficácia da vacina, e se mais pessoas ficarem doentes no grupo de controle do que no grupo de tratamento, a gente sabe que a vacina é eficaz. A quantidade de doses. O que vai definir a quantidade de doses de uma vacina são os testes clínicos. Para uma vacina de humana, é necessário que ela atinja eficácia de 50%. Quando isso não acontece, ela precisa de doses de reforço. Cada um tem um risco específico entre as doses. No fim, não importa a quantidade de doses, a vacina faz o mesmo efeito. Bom, nós explicamos como ela é produzida, né? Aqui a gente vai falar como ela age no organismo. As vacinas, elas atuam no sistema imunológico, ativando as células produtoras de anticorpos. Então, quando a pessoa toma a vacina atinge a corrente sanguínea e vai caminhando até as células de defesa do corpo, que ficam em alerta para produzir esses anticorpos, né? Esses anticorpos são importantes, né? Caso a pessoa tenha contraído a doença, esses anticorpos vão ajudar a combater esse vírus. Aqui a gente tem um vídeo que explica de forma completa como a vacina age realmente no organismo. Quando um agente patogênico, como um vírus ou uma bactéria, entra no corpo, se multiplica e ataca as células, provocando uma infecção. Esse micróbio é reconhecido como um corpo estranho
e o corpo usa duas estratégias de defesa com seus principais soldados, os glóbulos brancos. Na linha de frente está a resposta imune inata, com a participação dos macrófagos. Essas células assassinas comem e destroem o intruso, qualquer que seja. O agente infeccioso é capturado por fagocitose e destruído. Essa reação local rápida pode parar ou diminuir a infecção, mas nem sempre é suficiente. Outros soldados entram em cena, os linfócitos. Identificam o agressor graças a uma molécula característica. Cada linfócito ataca um tipo de vírus ou bactéria específico. Quando identifica seu alvo, ele se multiplica. Os linfócitos B produzem anticorpos em grande quantidade, que circulam no organismo e neutralizam o agressor para permitir sua eliminação. Os linfócitos T destroem diretamente as células infectadas. O grande problema é que após o primeiro contato com o vírus, a reação imunológica é lenta, podendo durar vários dias, o suficiente para provocar a doença. Felizmente, nosso organismo conserva a memória de seus inimigos. Após uma infecção, os anticorpos e linfócitos de memória são mantidos e podem agir logo que o vírus retorne. A reação imunológica será muito mais rápida e o organismo vai eliminar o agressor antes de provocar a doença. Essa memória imunológica é utilizada na vacinação, usando um micróbio inativo ou um fragmento dele. Simula uma infecção e provoca a fabricação de anticorpos, sem causar a doença. O organismo usa sua memória e fica preparado para um ataque futuro. Mas essas células de memória diminuem com o tempo e muitas vezes é necessário um reforço na vacinação. Bom, aqui temos alguns termos do vídeo, né? Glóbulos brancos são responsáveis pela defesa do corpo contra organismos infecciosos e substâncias estranhas. Os macrófagos são a parte dos glóbulos brancos. Os macrófagos realizam a fagocitose. Eles fagocitam as células infectadas e identificam restos celulares de agentes estranhos e partículas vírus. A fagocitose é um processo que a célula usa como membrana plasmática para englobar as partículas grandes e dar origem a um compartimento interno chamado fagocoma. Os linfócitos são um tipo de leucócitos presentes no sangue e possuem um importante papel no sistema imunológico. São divididos em dois tipos, o tipo B e o tipo B reconhecem as células de micro-organismos estranhos ao organismo, como bactérias invasoras. Já o tipo T identificam as células normais do corpo, como as células infectadas de imunidade. Bom, nós estamos falando tanto de vacinas, né? Mas afinal, por que elas são tão importantes? As doenças que existem, elas podem ser transmitidas facilmente, né? A gente pode ser contaminado pelo espirro, pela tosse, catarro, ou contato pelos objetos contaminados, né? Aí representando também a importância da higienização com álcool em gel. Então, as vacinas, a função delas é justamente isso, é cortar esse processo de contaminação. Porque quando a pessoa vacina, ela consegue produzir anticorpos para combater esse vírus. Então, por isso que ela interrompe esse processo de contaminação. O vírus ele é expelido com pequenas gotículas que contêm agentes infecciosos. E caso o indivíduo é infectado, ele pode transmitir essa doença para as outras pessoas que também não forem imunizadas. Então, se a pessoa é vacinada, ela consegue combater esse agente invasor para ele não esparramar para as outras pessoas. E alguns efeitos colaterais dessa vacina, que a gente já havia falado, que são normais, inesperados, é sonolência, frio, dor no local da aplicação, dor de cabeça, dor muscular, náusea, febre e fadiga. E eles podem ser causados por alguma substância que está presente na vacina. E algumas pessoas podem ter reação alérgica a algum composto, a alguma substância que tem ali na vacina. Não é necessariamente da vacina,
mas sim de alguma substância que tem nela. E por isso que quando a gente vai vacinar, as enfermeiras lá pedem pra gente ficar esperando num cantinho pra ver se vai ter reação alérgica. Porque naquele momento, se alguém tiver já começar a ter reação, eles já entram e ajudam a pessoa, né, a não ficar um caso grave. Então, os possíveis sintomas de uma reação alérgica a algum composto da vacina é dificuldade para respirar, inchaço no rosto e garganta, batimento cardíaco acelerado, erupção cutânea forte em todo o corpo, que seria dessa imagem aqui que a gente colocou. Pode dar mais manchinhas, né, vermelha, que seria essa erupção cutânea, ou pode dar menos também, então varia de corpo para corpo. Pode dar tontura e fraqueza também. E caso a pessoa tenha uma reação alérgica, ela deve procurar um hospital para ter um devido tratamento, né, e não chegar a um caso grave. Então é isso, nosso trabalho, e nós agradecemos ao professor Franco por ter nos ajudado, disponibilizado o tempo dele para estar nos orientando.